Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. O que foi discutido na primeira sessão plenária presencial realizada desde o início das medidas de restrição por conta da Covid-19. Você vai ver quais as medidas de higienização adotadas pelo Legislativo para garantir segurança aos servidores e deputados. A Assembleia Legislativa doa cestas básicas para famílias de baixa renda que passam por dificuldades nesse período de pandemia. E você vai ver também os preparativos para o Arraiá do Povo em Casa, que começa amanhã na Alema. É agora no portal da Assembleia. Neste primeiro programa, depois do início da pandemia do novo coronavírus, você vai ver que a Assembleia Legislativa do Maranhão vem tomando uma série de cuidados para evitar a propagação do vírus. Os trabalhos do Legislativo continuaram em reuniões por videoconferências, onde pautas importantes foram debatidas e encaminhadas para a aprovação do governo do Estado. E hoje o Legislativo realizou a primeira sessão plenária presencial desde o início das restrições por causa da Covid-19. Tudo pronto para a primeira sessão plenária na Assembleia Legislativa do Maranhão, após mais de 3 meses de suspensão das sessões presenciais na casa. Durante este período, os deputados continuaram trabalhando, porém de forma remota, pela internet. No retorno, com controle de acesso à sede do parlamento, aferimento de temperatura, mudança na posição dos assentos por conta da necessidade de distanciamento e higienização rigorosa, os trabalhos foram iniciados pelo presidente, deputado Otelino Neto, com muita produtividade. Apenas em uma manhã, ao todo 6 projetos de lei e 9 projetos de decreto legislativo foram aprovados. Todas as matérias em favor das ações de combate às consequências do novo coronavírus no Maranhão. Antes do início dos pronunciamentos, o presidente Otelino Neto pediu 1 minuto de silêncio no plenário da casa, em homenagem aos maranhenses vítimas da Covid-19. Entre elas, o deputado estadual Zé Gentil, que faleceu no último dia 15 de junho por conta de complicações da doença. Nós lamentamos por todas as vidas que se perderam e hoje, em nome do deputado Zé Gentil, nós faremos 1 minuto de silêncio em homenagem a ele e a todas as famílias que perderam entes queridos em razão da Covid-19. E lembrando que as sessões plenárias podem ser acompanhadas pela TV Assembleia e também pelas nossas redes sociais. As dependências da Assembleia Legislativa estão sendo cuidadas diariamente com todas as medidas de higienização, como forma de reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19, sempre com o propósito de evitar aglomerações e preservando a saúde dos colaboradores da casa. Na portaria de entrada, o acesso é restrito e as equipes monitoram com controle de temperatura a chegada de cada servidor. São várias medidas que têm como objetivo reduzir os riscos de contaminação do novo coronavírus. Todo cidadão, todo servidor para entrar na Assembleia passa por um controle de acesso feito pelo Gabinete Militar e pela nossa Diretoria de Saúde. Nos ambientes da casa, nós estamos finalizando hoje a localização em pontos estratégicos de totens com álcool gel, para que possa justamente permitir essa asepsia das mãos quando estiver longe de um local onde haja água e sabão. Afinal de contas, a água e o sabão e o sabonete, eles são tão ou mais eficientes que o álcool gel. Nós também estamos tendo a preocupação com a adequação dos ambientes. A Diretoria-Geral da Mesa está tomando providências em relação ao plenário para que os deputados possam manter o distanciamento social, mas na casa inteira isso está sendo feito com sinalização, com orientação, com marcação de assentos para garantir o distanciamento social. O próprio rodízio que continua, as escalas nos setores para garantir que dentro das salas, nos ambientes de trabalho, seja mantido o distanciamento social. Isso foi um trabalho que foi realizado desde o início e nós temos feito esse trabalho com bastante rigor no processo de triagem. Às vezes há alguns inconvenientes que as pessoas às vezes não entendem, mas é necessário, né? E isso tem feito de forma sido rotineira. Todos os dias, qualquer pessoa que queira ter acesso à Assembleia, ela tem que estabelecer um protocolo, ela tem que estar numa lista que já foi repassada pelas diretorias, pelos setores competentes. Sem isso, ele não tem acesso.
No plenário, a posição dos assentos dos parlamentares foi ajustada para manter o distanciamento em todos os setores: limpeza, higienização e desinfecção. Entre os produtos utilizados, o Multibac BP, que é de uso dos hospitais. O produto tem eficácia comprovada contra vírus, fungos e bactérias. Cuidados que visam a segurança dos servidores do Legislativo maranhense. Hoje, toda a nossa mobília da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ela é desinfectada diariamente com um produto de ação hospitalar que mata bactérias, fungos e vírus. Isso para dar uma segurança maior para casa. Também está sendo feito um trabalho de sanitização por vaporização justamente desse produto nos ambientes. E isso se soma a uma limpeza constante, que foi intensificada, do nosso sistema de climatização. O Poder Legislativo vai contar com o sistema de rodízio dos servidores. O objetivo é evitar aglomeração. As equipes de limpeza e manutenção da casa receberam treinamento durante toda a pandemia e agora estão participando de mais uma reciclagem para a retomada progressiva das atividades com segurança. É exatamente para passar essas questões de higiene pessoal, de metodologia correta de limpeza, para todos eles possam prestar um serviço dentro da Assembleia Legislativa de forma correta, sem pôr em risco a vida deles e dos funcionários da casa. Vale lembrar que no mês de março, a Assembleia Legislativa adotou medidas preventivas para resguardar a saúde dos parlamentares e servidores, suspendendo o expediente presencial na casa e adotando o sistema de trabalho remoto, bem como a realização de sessões virtuais. Durante este período, foram mantidos apenas os serviços considerados essenciais. Agora, a diretora de saúde do Parlamento Maranhense, doutora Melina Sá, fala sobre as ações das equipes de saúde para o retorno gradativo. Nós temos relatórios diários e semanais de todas as pessoas que tiveram, dos sintomas que elas tiveram, de como elas foram acompanhadas, dos lugares onde elas foram acompanhadas e também do retorno, que a gente faz esse trabalho de retorno, de exames, de confirmação, para saber se a gente conseguiu estabelecer o tão sonhado IgG positivo, né? Que é ter anticorpos para a doença. Então a gente está fazendo todo esse acompanhamento do antes, durante e depois, com assistência social, enfermagem e medicina principalmente. O Legislativo Estadual volta a funcionar provisoriamente com horário de expediente especial das 8 da manhã às 2 da tarde, com acesso às dependências restrito a deputados, servidores, estagiários e terceirizados imprescindíveis à manutenção de serviços. O retorno das atividades parlamentares de forma presencial foi regulamentado pela Resolução Legislativa número 1032 de 2020, aprovada pelos deputados em sessão remota da Casa. De acordo com a resolução, os deputados que, por questões de saúde ou pertencerem ao grupo de risco, poderão participar das sessões de forma remota, por meio de plataforma virtual. E por causa desse período de pandemia, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou um pacote de medidas de atenção à sociedade, cuidados com os pacientes contaminados pela Covid-19 e também de valorização dos profissionais que atuam na linha de frente de combate ao novo vírus. Nesse período em que toda a população é afetada pela pandemia do novo coronavírus, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou um pacote de medidas, propostas de prevenção da doença, de atenção à sociedade, de cuidados dos pacientes contaminados pela Covid-19 e de valorização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo vírus. Entre as medidas adotadas pela Assembleia Legislativa do Maranhão durante a pandemia está o movimento Acolhendo Heróis, uma proposta do presidente da Assembleia, deputado estadual Otelino Neto, do deputado estadual Neto Evangelista, apoiada pelos demais parlamentares. Funciona assim: um profissional de saúde que atua em regime de plantão em hospitais com atendimento a pacientes com Covid tem direito à hospedagem por 30 dias ou mais neste hotel aqui em São Luís. O objetivo é que ele fique isolado da família e assim proteja os familiares do contágio da Covid-19. Francisco está hospedado aqui há quase um mês. É fisioterapeuta e trabalha em um hospital infantil em São Luís, onde tem crianças internadas com Covid-19. Optou em se afastar da família e ficar isolado em um quarto de hotel nas horas de folga, com diárias e alimentação pagas por meio do projeto que acolhe quem cuida de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. A gente ressalta que existiram muitas tentativas de ações para esse benefício
que não atingiram, acredito eu, o objetivo proposto inicialmente. Mas no caso da hospedagem, isso foi perfeito porque criou realmente essas condições para que o profissional estivesse atuando, e uma grande preocupação é o retorno desse profissional para o seu ambiente familiar, com o risco de contaminação de filho, de mãe, de avós, de irmãos, enfim, das pessoas que ele tem a convivência no ambiente domiciliar. Profissionais de saúde do Estado também foram valorizados com a lei que garante bonificação em concurso público da rede estadual do Maranhão a quem trabalhou na linha de frente de combate à Covid-19. A proposta é do presidente da Casa Legislativa, deputado estadual Atelino Neto. Eu acredito que é um ganho muito grande e que bom que conseguiram ver dessa forma, né, que a gente merece esse bônus, merece essa melhoria, merece ter essa pontuação diferenciada. No setor da educação, o desconto de até 30% das mensalidades de instituições de ensino da rede particular ficou garantido por lei durante a suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia. A classe estudantil da rede pública de ensino também conta com o apoio do Parlamento. Em março, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Maranhão firmaram parceria para a gravação e transmissão de aulas destinadas a estudantes maranhenses durante o período de isolamento social. A garantia à alimentação para a população de baixa renda foi mais um destaque nos trabalhos da Assembleia Legislativa durante esta pandemia. 100 mil cestas básicas foram entregues. A medida contribui de forma emergencial com a alimentação de pessoas carentes. O reforço ao combate à violência contra a mulher durante o isolamento social também virou pauta no Parlamento. Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou em sessão com votação remota por videoconferência o projeto de lei de autoria do presidente Atelino Neto, que dispõe sobre o registro de boletim de ocorrência na delegacia online de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher durante a pandemia da Covid-19. A mulher que seja vítima de violência doméstica ou alguém que queira denunciar um caso desse, poderá fazer de casa através do site da Secretaria de Segurança. Neste período de pandemia, onde muita gente tem dificuldade de sair de casa, esse é um instrumento para reduzir a subnotificação de casos de violência contra a mulher e, claro, combater essa prática que ainda, infelizmente, existe. Outra preocupação do Parlamento Estadual nessa pandemia é com as fake news. Os casos de notícias e mensagens falsas aumentaram. Por isso, o presidente Atelino Neto promulgou a lei com emenda do deputado Dr. Iglesio, que determina a multa a quem divulgar fake news sobre pandemias, endemias e epidemias no Maranhão. A lei que estabelece multa de R$ 1.200 a R$ 10.000 àqueles que produzirem e divulgarem fake news, aquelas famosas notícias falsas. Neste caso, esta lei é para aquelas pessoas que produzirem notícias falsas com relação a epidemias e pandemias. Gesto esse que prejudica a vida de milhares de pessoas. Todas as propostas foram aprovadas em sessões plenárias de forma remota, pela internet, coordenadas pelo presidente Atelino Neto. Mesmo à distância, os deputados estaduais elaboraram, discutiram e aprovaram projetos de lei para reduzirem os índices de contaminação e mortes no Maranhão. Também foram sancionadas, nesse período, a lei que obriga bancos a adotarem medidas preventivas contra o contágio do novo coronavírus. A lei que obriga planos de saúde a agilizarem a assistência a pacientes com Covid-19 e a que proíbe a suspensão e o cancelamento dos planos de saúde por falta de pagamento durante a vigência do plano de contingência da Covid-19 no Estado. Os deputados aprovaram ainda a proposta que proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica, água e gás durante a pandemia e a lei que isenta do ICMS mercadorias relacionadas ao combate da Covid-19 até o fim de julho. A prevenção do novo coronavírus também foi adotada dentro da Assembleia Legislativa do Maranhão. A Casa aprovou decretos com protocolos a serem seguidos pelos servidores, entre eles a licença do trabalho para profissionais do grupo de risco e o acompanhamento médico a quem apresentou os sintomas da doença e foi diagnosticado com a Covid-19.
Servidores públicos do Maranhão, aposentados e empregados da iniciativa privada foram beneficiados com a lei promulgada pelo presidente da Casa, deputado Otelino Neto, e de autoria da deputada Helena Duailib e do deputado Adriano, que suspende pelo prazo de 90 dias, a partir do mês de junho, os descontos salariais referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento. Os servidores estaduais, municipais e da iniciativa privada têm muito a comemorar, porque entra em vigor a Lei 11.274, de minha autoria, que permite que não seja descontado o empréstimo consignado pelo menos nos 3 primeiros meses ou então durante ainda continuar essa pandemia. Além de empréstimos, a suspensão também vale para financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. Uma forma de evitar o endividamento do cidadão maranhense por conta da crise financeira provocada pela pandemia. Esse benefício visa a melhoria do poder aquisitivo na compra de medicamentos, alimentos, produtos de higiene e tudo aquilo que seja necessário até que a saúde pública seja estabilizada. E veja no próximo bloco, a Assembleia Legislativa doa cestas básicas para famílias de baixa renda que passam por dificuldades nesse período de pandemia. E vai ter festejo junino na Lema. Você vai ver o que está sendo programado para o Arraiado Povo em Casa, que começa amanhã. O portal volta já. De acordo com a Casa da Mulher Brasileira, nos últimos meses houve um aumento das notificações de violência doméstica no Maranhão. E como forma de facilitar a busca por ajuda dos órgãos de segurança, o governador Flávio Dino sancionou a lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Já é possível fazer o registro do boletim de ocorrência de violência doméstica pela internet. Por causa da pandemia da Covid-19 e a obrigatoriedade do período de quarentena, um dado preocupante foi divulgado pela Ouvidoria dos Direitos Humanos da Mulher, Família e Direitos Humanos. Houve um aumento de 18% do número de denúncias de violência doméstica no país. Na Casa da Mulher Brasileira, na capital maranhense, foram registrados 116 casos de agressões físicas em abril e 140 notificações em maio. Como forma de proteger e ajudar as vítimas a denunciar os agressores, o governador Flávio Dino sancionou a lei que permite o registro de boletim de ocorrência de maneira online para crimes de violência doméstica e familiar. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, autor da lei, falou sobre a importância da nova ferramenta. A partir de agora, com esse instrumento, uma delegacia online já existe. A mulher que seja vítima de violência doméstica ou alguém que queira denunciar um caso desse, poderá fazer de casa através do site da Secretaria de Segurança. Nesse período de pandemia, onde muita gente tem dificuldade de sair de casa, esse é um instrumento para reduzir a subnotificação de casos de violência contra a mulher e, claro, combater essa prática que ainda, infelizmente, existe. A ideia da lei é proporcionar às vítimas de violência doméstica a oportunidade de fazer o boletim de ocorrência pela internet de qualquer lugar. E para fazer o registro é bem fácil e rápido. Basta entrar no site delegaciaonline.ssp.ma.gov.br. Aqui você vai encontrar vários tipos de ocorrência. E da violência doméstica está aqui, bem visível. Daí basta preencher os dados, enviar e pronto. O boletim de ocorrência é emitido na mesma hora. A diretora da Casa da Mulher Brasileira em São Luís, Susan Lucena, explicou que a nova lei garante o acesso aos direitos da mulher, além de coibir o crime de violência doméstica. Por iniciativa do deputado Otelino Neto, o governador Flávio Dino sancionou a Lei 11.265, do dia 25 de maio de 2020, que prevê o boletim de ocorrência online para os casos de violência doméstica e familiar, que vai garantir o pleno acesso às mulheres vítimas de violência que nesse período de pandemia possuem dificuldade de acesso presencial à Delegacia da Mulher e à Casa da Mulher Brasileira. Essa iniciativa visa garantir o acesso aos direitos das mulheres e assim coibir e punir as violências domésticas e familiar que aumentaram nesse período de pandemia.
E a Assembleia Legislativa do Maranhão continua ajudando famílias de baixa renda que passam por momentos difíceis por conta do novo coronavírus. Mais uma etapa de distribuição de cestas básicas foi realizada, dessa vez beneficiando moradores da Vila Janaína, na região metropolitana de São Luís. A doação de cestas básicas para moradores da Vila Janaína é mais uma etapa da ação promovida pela Assembleia Legislativa do Maranhão, que tem como objetivo ajudar famílias que passam por momentos difíceis por conta da pandemia do coronavírus. 100 mil cestas básicas foram adquiridas e estão sendo entregues à população de baixa renda do estado. A Maria foi uma das beneficiadas. Catadora de latinha, ficou sem trabalho nesse período. Os produtos que recebeu vão ajudar na alimentação da casa. Coronavírus, né? Fica mais difícil a gente estar catando, porque a gente fica com medo de pegar latinha, tá contaminado, né? E é mais difícil a gente fazer a higienização, né? Porque mesmo que a gente usa a luva, mas a gente fica com aquele medo de estar pegando a latinha e estar contaminado. Chegou numa boa hora. 100%. Importante demais. Que é eu, minha filha, minha mãe. Vai ajudar demais nossa família. De acordo com o projeto de resolução legislativa, cada deputado tem direito a indicar comunidades ou entidades para receberem a doação. Na Vila Janaína, a indicação foi feita pelo deputado Wellington do Curso. 150 kits de alimentos foram entregues na sede da União dos Moradores do bairro. As famílias que receberam as cestas foram escolhidas entre beneficiários de programas sociais. A entrega obedeceu cuidados para manter o distanciamento entre as pessoas. Quem levou para casa um kit de alimentos não escondeu a felicidade. Essa cesta para mim traz uma grande importância, porque no momento todos os recursos que vêm é bem-vindo, tá? Porque nessa epidemia que nós estamos passando, sem trabalho, né, não pode fazer nada, né? Então, para mim, é uma coisa muito importante para mim. E para manter a tradição no período junino, a Assembleia Legislativa do Maranhão vai realizar durante 3 dias o Arraiá do Povo em Casa. A programação começa amanhã e o repórter Ismael Gama conta pra gente como vai ser o festejo desse ano. O Arraial do Povo da Assembleia Legislativa do Maranhão neste ano começa na quarta-feira e vai até sexta e será transmitido pela TV Assembleia e pelas redes sociais do Parlamento Estadual. Na programação deste ano, a última edição do Arraial, realizado no ano passado, aqui no estacionamento, vai ser reprisado. Além de vídeos atuais de cantadores apresentando toadas que haviam sido compostas para a temporada junina deste ano. Grupos de Bumba Meu Boi e danças folclóricas vão marcar a programação junina. Abrindo a programação do Arraiá do Povo, o Boi Barrica, Cacuriá de Dona Teté, Boi de Axixá, Boi de Maracanã e encerrando o primeiro dia do Arraial, Boi de Itapera. No segundo dia, na quinta-feira, Boi de Santa Fé, Boi de Nina Rodrigues, Quadrilharte de Alcântara e encerrando a noite, Boi de Sonhos. Encerrando o último dia de programação na sexta-feira, Boi de Pirilampo, Boi Mocidade de Pinheiro, Boi de Morros e o famoso Batalhão da Maioba. A exibição começa a partir das 8 da noite. A ideia é manter a tradição da festa, mesmo nesse período de pandemia da Covid-19. Ismael Gama, para a TV Assembleia. Vai ser bom demais. E o portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.